dia a todos, a graça e a paz do Senhor. Amém. Bendito seja o nome do Senhor, que nos permite nos reunir mais um domingo em nome dEle, para glorificar a Ele. Nós somos gratos pelo cuidado do Senhor com as nossas vidas. Quero que você reflita no que você veio fazer aqui hoje. Porque muitas vezes nós saímos de casa, mas não nos questionamos. Poxa, eu vou à igreja, mas vou fazer o que na igreja hoje? Eu vou só ver os irmãos? Eu vou rever alguém que eu não vi durante a semana? Também, né? Também, mas tem algo que é principal. Nós estamos aqui, irmãos, para adorar o Senhor em espírito e em verdade. Esse é o lugar que o Senhor escolheu para que nós pudéssemos nos reunir, dia após dia, como corpo de Cristo, para exaltar e glorificar o nome do Senhor. É nesse lugar que a gente vem para se encontrar e agradecer pelo que a gente viveu no decorrer da semana, pelos livramentos, pelo sustento, pela provisão, pelo amor imerecido que nós recebemos no decorrer da semana, pelo acolhimento que o Senhor nos dá quando muitas vezes nos sentimos sozinhos, pelas oportunidades que nós tivemos no decorrer da semana, de nos reunir na casa da irmã Lucimar, na casa da irmã Nilce, onde nós pudemos ter um período de oração, onde pudemos fazer um período de estudos da palavra aqui na igreja. Então são oportunidades que o Senhor nos fornece. E no domingo a gente vem aqui para louvar o Senhor e agradecer por tudo que Ele já fez. Mas não só por isso, mas agradecer também e louvar o Senhor por aquilo que Ele ainda vai fazer. Porque o nosso Deus, Ele é um Deus de milagres, é um Deus que vai ao nosso encontro, é um Deus que nos levanta quando estamos caídos, é um Deus que nos fortalece quando estamos fracos. A nossa adoração precisa ser uma expressão do amor que o Senhor já deu por nós. Então eu te convido a orar nesse momento, abrir o seu coração e entender que quando você passou por aqueles portões, aquela porta hoje, você se tornou um adorador. E esse é o lugar da adoração. Esse é o lugar onde você é chamado para adorar ao Senhor em espírito e em verdade. Bendito seja o nome do Senhor. Nós te agradecemos, Pai, pelo privilégio que o Senhor nos dá de nos reunir neste dia, Senhor, para glorificar o Teu nome, para exaltar o Teu nome, Senhor. Nós te louvamos pelos livramentos, pela provisão, pelo cuidado, pela mão poderosa do Senhor, que guardou cada um de nós no decorrer desta semana, Senhor, que nos sustentou, que nos abençoou, Senhor, que nos disciplinou. Bendito seja o nome do Senhor. Louvado seja o Senhor pela vida dos irmãos que já chegaram, por aqueles que estão a caminho, e também para aqueles que hoje não poderão participar conosco. Que o Senhor abençoe a todos da mesma forma, Pai. Que o Teu Santo Espírito fale a cada um, de acordo com a necessidade que cada um tem, Senhor. Que nós possamos, neste momento, Senhor, cantar louvores, entoar louvores que agradem e que alegrem o coração do Senhor. E tudo que nós venhamos a fazer aqui, seja pela direção do Teu Santo Espírito. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Amém. A paz do Senhor, irmãos. Olha, num frio desse, o pessoal respondendo alto, gostei. Coisa boa. Bom, lá em Isaías 6, pelo versículo 8, não precisam abrir, só ouvir já é o suficiente. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Então ele disse: vá e diga a este povo. E aí ele continua essa passagem, né? Eu trouxe essa passagem porque eu pensei muito sobre a letra dessa música. Se a gente for parar para pensar certinho, venho me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor. Eu venho me entregar, venho... Consegue colocar aí? A letra? Só para eu poder ser mais fluido.
quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor. Eu venho me entregar, me derramar e os Teus planos cumprir. Que você possa achar em mim a voz que o Senhor deseja ouvir. Aí ele fala que toca o Espírito, abre os céus e enche o seu coração. O desejo do meu coração é ser reconhecido, marcado pela sua transformação, purificado pelo Senhor, habilitado pela tua presença. O Senhor conhece todos os meus dias e sabe que eu fui separado para ti, porque o Senhor conhece aqueles que são seus. Ele ouve a voz daquele que verdadeiramente clama e adora a Ele. Me separou e me marcou, assim como diz em Jeremias 1, que eu até preferi separar. No versículo 5 ele diz: antes de formá-lo no ventre materno, eu já o conhecia, e antes de você nascer, eu o consagrei e constituí profeta às nações. O Senhor conhece aqueles que são seus. O Senhor, Ele conhece os que são seus, ouve a voz sincera do seu adorador. Separou cada um de nós e nos marcou para servi-lo. Quantas vezes a gente se esquece disso? Essa música, eu pensei muito nela, principalmente, a gente sempre pensa no quesito de que Deus me conhece, né? Deus sabe o que eu tenho passado, Deus ouve a minha voz, mas essa música trata muito sobre como eu me prostro diante ao Senhor. Eu trouxe o versículo de Isaías, porque quando o Senhor traz Isaías para a presença dele, não é ninguém além dele. Se vocês pararem para pensar, Deus sabia quem Isaías era, conhecia a disposição do coração de Isaías, e foi só Isaías que ele trouxe à presença dele, para fazer uma única pergunta: quem eu enviarei? Ele sabia que pela disposição de Isaías, ele diria: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. E quantas vezes falta essa disposição no nosso coração, de falar: venho me apresentar a Ti, Senhor, para que eu possa cumprir o propósito que o Senhor tem na minha vida, para que eu possa servi-lo e ser a voz que preenche o seu coração. Quantas vezes falta essa disposição nas nossas vidas, de chegar até a presença do Senhor, de ouvir a voz dEle perguntando quem eu vou usar, e falar: Senhor, usa a minha vida, Senhor, usa a minha pessoa. O Senhor me conhece e sabe pelo que eu tenho passado, conhece as minhas limitações, mas que isso não impeça que o Senhor use a minha vida. Então que nessa manhã, toda a igreja do Senhor possa ser usada para louvor e adoração no nome dEle, amém? Os irmãos podem se levantar? Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, e para a vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. Que possamos verdadeiramente saber que Ele separou cada um de nós para servi-lo. Quero me apresentar a Ti, ó Deus, te ofertar em louvor, me entregar, me derramar, os Teus planos cumprir. Que
que possas achar em mim a voz que deseja ouvir, que toca o Espírito, abre os céus e enche o teu coração. Ser reconhecido, marcado por transformação, aprovado pelo fogo, habilitado pela unção. Sabe todos os meus dias, que pra vida e para a morte eu vou andar com Deus. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir. O Senhor conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar para servir, para servir, para servir, para servir, para servir. Senhor Deus, verdadeiramente o Senhor colocou no meu coração que a continuação dessa ministração seria me derramar, seria uma oração ao Senhor, pedindo verdadeiramente que a tua igreja tenha o coração aberto nessa manhã, que verdadeiramente o Senhor possa tratar com os nossos corações, possa agir em cada um de nós, derrubando as barreiras. Nós viemos aqui, Senhor, outra vez, diante de Ti, abrir o nosso coração, colocar o nosso clamor diante de Ti, que o Senhor escuta, cremos de que o Senhor escuta, e faz cair diante de nós todas as barreiras do nosso coração que nos impede de sermos verdadeiros. Verdadeiramente, Pai, sabemos que o Senhor ouve a oração de cada um aqui e conhece os nossos corações. Te oramos para que verdadeiramente possamos nos derramar diante de Ti, possamos verdadeiramente colocar na Tua presença o nosso amor pelo Senhor, dizer que precisamos de Ti e de que não somos nada sem a Tua presença. Verdadeiramente, Pai, ouve as orações do nosso coração e age nas nossas vidas, permitindo que possamos colocar tudo diante do Teu altar nessa manhã, Senhor. É a nossa oração. Em nome de Jesus, amém, Pai. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro o meu coração, meu clamor Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o Teu toque, por Tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que Te amo, me derramar, dizer Te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Verdadeiramente a Tua igreja quer se derramar nessa manhã, Senhor, que os nossos corações possam estar abertos na Tua presença. Eis-me aqui outra vez, diante de Ti abro meu coração, meu clamor
Tu escutas e fazes cair as barreiras em mim. Esse é o Senhor, e dizes palavras de amor e esperança sem fim. Ao sentir o teu toque, por tua bondade libertas meu ser do calor deste lugar. Eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui. Amém. Os irmãos podem se sentar para um momento de ofertas. Saúde os irmãos na paz do Senhor, amém? Bom dia a todos. Gostaria de compartilhar com os irmãos o texto, versículo de Atos 20, 35, que é uma palavra de Paulo, né, aos presbíteros da igreja de Éfeso, aonde ele fala uma passagem, né, de uma conduta dele que eu acho bem interessante compartilhar com os irmãos. Atos 20, 35. Todos acharam? Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso: em tudo tenho mostrado a vocês que é trabalhando assim que podemos ajudar os necessitados. Lembre-se das palavras do Senhor Jesus: é mais feliz quem dá do que quem recebe. Interessante que eu estava lendo esse texto, né? E Paulo diz assim aos presbíteros de Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, ele chama os presbíteros para ter uma conversa, né? E ele começa a exortar os presbíteros, dizendo assim: olha, quando precisou, eu trabalhei para que eu e os meus companheiros tivéssemos aquilo que nós precisávamos. Então Paulo, ele trabalhou e ofertou, né? Para que os companheiros dele, os irmãos, né, de ministério, pudessem ter as necessidades supridas. E aí depois ele fala o princípio, né, do reino, que é mais feliz quem dá do que quem recebe. Se você fica feliz em receber, o princípio do reino é justamente o inverso. O reino diz que é mais feliz quem dá. Às vezes a gente recebe algum presente, algum valor, a gente fica feliz, né? Mas o reino diz que é o inverso, irmãos. Se você se sente feliz, o reino diz que você é mais feliz quando você dá. E o reino, ele é assim, ele nos confronta, né? Porque ele nos contradiz o que nós pensamos que é correto. É mais feliz quem dá. Quando a gente deseja algo nas nossas vidas e a gente aprende o princípio, a gente verifica o seguinte: se você quer ter algo, prosperar, dê. Não queira acumular, dê. Porque Deus se encarrega de providenciar todas as coisas para que, no tempo oportuno, você tenha aquilo que Deus vai permitir você ter. Mas dê, né? Não guarde, não acumule, dê. Esse é o princípio do reino. Você será mais feliz do que se você receber. Amém? Ontem nós estivemos, pastor, ali na igreja de Jacuí, né? E eu fico feliz porque tem várias igrejas sendo abertas. Foi aberta uma congregação em Piracicaba, que não tinha, e outras igrejas, e o pastor João estava dizendo, né, para nós orarmos e contribuirmos à medida do possível, porque essas igrejas precisam ser emancipadas,
precisam crescer e o reino precisa crescer, né? A nossa denominação que prega o reino precisa expandir. Tem vários ministérios sendo abertos e a gente precisa orar, né? Para que o povo também prospere, para que as pessoas possam dar mais, né? Porque não é só tendo muito que a gente precisa dar. Aquele que tem pouco também, a exemplo da viúva pobre, né? Precisa ofertar. Todos nós precisamos ofertar aqui e precisamos ofertar para que o reino de Deus se expanda, para que Jesus volte logo. Amém? E Jesus só virá quando esse evangelho de Jesus for pregado a todos. Amém? Vamos orar, irmãos? Senhor, nós te louvamos e te agradecemos por estarmos aqui mais um domingo e aprendendo um pouco mais, Senhor, a respeito do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, por essa palavra que está aqui em Atos 20, 35. Essa, Senhor, exortação de Paulo aos presbíteros ali da igreja de Éfeso, dizendo que ele próprio havia trabalhado, Senhor, para que houvesse provisão, tanto para ele quanto para os seus companheiros de ministério. Então, ele mesmo está dizendo que ele ofertou o fruto do seu trabalho, ele ofertou. E lembrando que é mais feliz aquele que dá do que aquele que recebe. Diante do reino do Senhor, dos princípios do Senhor, é mais feliz, é mais bem-aventurado aquele que dá. Por isso, Senhor, tira de nós o desejo de acumular, de ter, porque no Teu reino, Senhor, para o Senhor, quando nós damos, ofertamos, Senhor Deus, abençoamos, o Senhor, ó Deus, se alegra e nos torna feliz por isso, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos e pedimos que o Senhor abençoe os dízimos e as ofertas que serão ofertadas nesta manhã e que haja uma boa administração dos mesmos, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto nós cantamos o próximo louvor, os irmãos podem vir até o gasofilácio trazendo ofertas. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estás. Se o trovão e o mar se erguendo vem,
Sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Aleluia. E que em nome de Jesus o nosso coração possa se quebrantar perante a presença dEle e reconhecer o poder da sua cruz sobre a nossa vida e a forma como esse sacrifício trouxe salvação, e que hoje podemos louvar e agradecer ao nome dEle graças a esse sacrifício. Amém? Ânimo, povo! Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou. Se eu sofrer participar, da sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, do justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz, aleluia, eu fui reconciliado. Oh, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Só a igreja, sem letra. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo,
quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Senhor Deus, louvado seja o teu nome. Que verdadeiramente os nossos corações possam se entregar na tua presença nessa manhã. Fala conosco, permita que nós possamos nos derramar, Senhor. Derruba todas as barreiras que existem entre o Senhor e o nosso coração, para que verdadeiramente possamos nos dispor ao teu serviço. Que em tudo os nossos corações possam, ó Deus, se adequar conforme a tua vontade e responder ao teu chamado, Pai eterno. Que a tua palavra seja ministrada nos nossos corações, que possamos verdadeiramente ser tocados por ti, e que o Senhor venha trazer, ó Deus, conforme a tua vontade, ó Pai, sobre a vida daquele que veio trazer a palavra. Louvado seja o teu nome, acima de todas as coisas. Essa é a oração da tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Mateus capítulo 14, um texto muito conhecido nosso. Nós vamos falar hoje sobre o texto da primeira multiplicação dos pães. Todos encontraram Mateus 14? Vamos ler a partir do verso 13. Amém? Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se de barco em particular para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar disso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve compaixão deles e curou os seus doentes. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: "Este é um lugar deserto, e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida." Respondeu Jesus: "Eles não precisam ir. Deem-lhes vocês algo para comer." Eles disseram: "Tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim," disse ele. E ordenou que a multidão se sentasse na grama. Tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida, deu-os aos discípulos, e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos. E os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Um texto e uma história muito conhecida da nossa parte, né? Gostamos, lemos, relemos e relemos de novo. E quando nós observamos esse texto, eu já começo olhando o contexto no qual esse milagre aconteceu. Porque o contexto ele é muito importante também. Lá no começo do capítulo 14, tem alguns acontecimentos que são levados ao conhecimento de Jesus. O que aconteceu? A morte de João Batista, o primo de Jesus. Jesus recebeu uma notícia não muito agradável, né? E quando nós pensamos nisso, Jesus estava ali, né, caminhando, ensinando, louvando, e chega para ele a notícia. O que você faz quando você recebe uma notícia ruim, uma notícia desagradável, né? Chora. Mas você já parou para pensar, por exemplo, que as más notícias são oportunidades de Deus para nós de exercitar o domínio próprio e demonstrar maturidade espiritual? Foi isso que aconteceu com Jesus. Via de regra, quando a gente recebe uma notícia ruim, algo que a gente não nos agrada, que é contrário à nossa vontade, nós temos a tendência, como foi falar, de chorar, de reclamar, de murmurar, de xingar, esbravejar. Alguns soltam as palavras feias.
Mas Jesus, quando ele recebe a notícia de que o seu primo querido, o seu parente havia sido morto, Jesus recebe aquela mensagem, acolhe no coração e se retira para um lugar em particular para processar aquela dor e decidir qual é a melhor forma de responder àquela dor. E como que nós reagimos às notícias ruins, né? Depois que a gente recebe e tem de repente alguns rompantes de choro, de tristeza, né? A gente precisa reagir de alguma forma. E isso, o contexto nos mostra como que Jesus reage às más notícias que ele recebe. Como é que a gente tem que reagir diante de um sofrimento, de uma dor? Porque se a gente se entrega ao sofrimento e à dor, nós vamos entrar num abismo. Nós vamos abrir uma porta para a tristeza tão grande que ela vai adentrar e vai gerar em nós depressão. Uma depressão que pode durar dias, meses, anos, e nos levar a consequências ruins. Jesus, quando ele recebe essa notícia que não era boa, ele nos ensina que o melhor remédio para um contexto de dor e sofrimento é servir sem limite. É nos lançarmos ao serviço do reino. Porque se você olhar o capítulo 14, no geral, que é o contexto do texto que nós estamos lendo, quando Jesus recebe a notícia da morte de João Batista, ele multiplica os pães, ele cura os enfermos, ele anda sobre as águas e resgata Pedro. Foi a forma que Jesus encontrou de responder à dor e ao sofrimento: serviço. Multiplica os pães, cura os enfermos, anda sobre as águas e resgata Pedro. Como é que nós temos respondido ao nosso contexto muitas vezes de dor? A gente se fecha, fica longe de tudo e de todos, não quer ver mais ninguém, ou nos lançamos para manifestar o reino e entender que a morte é só mais um estágio da vida. A morte é uma passagem para a vida eterna, aqueles que entregaram a sua vida para Jesus. E é interessante também entender que o texto começa falando, ouvindo o que havia ocorrido. O que eu aprendo aqui é que aquilo que nós ouvimos tem grande influência sobre a nossa forma de responder. Jesus ouviu algo. Aquilo poderia ter influenciado Jesus de uma forma ruim. Mas onde é que estava o coração de Jesus? Na vontade do Pai. Então, aquilo que ele ouviu, todos esperavam que ele tivesse uma atitude, e ele teve outra. Por quê? Porque a resposta de Jesus à dor não é a resposta do mundo, mas é a vontade do Pai. Ouvindo o que havia ocorrido, eu também aprendo uma outra questão. O que passou, passou, a gente não tem como mudar. O que a gente tem como mudar é o que vai acontecer daqui para frente. Já havia ocorrido, João Batista já estava morto. Jesus não ia mudar aquela realidade de João Batista. O que ele poderia mudar? A forma como ele ia encarar o sofrimento. Nós também, muitas vezes, quando acontece alguma coisa, mas se eu pudesse voltar atrás, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo, eu podia... não pode mais. O passado a gente não consegue mudar, irmãos. O que a gente muda? O presente, que vai transformar o nosso futuro. O que passou, passou. As palavras que são faladas, a gente não consegue voltar atrás e pegá-las de volta. E tirar a dor ou a alegria que causaram. Então a gente precisa pensar muito bem antes de fazer determinadas coisas. Porque a gente não muda o passado. Tem tanta gente hoje que vive amargurado por causa do passado. Mas se eu puder, você não pode.
Não pode, não dá. Tem um monte de filme que, né? Se eu pudesse, e aí a pessoa volta lá atrás e consegue mudar o rumo da vida, mudar as escolhas que fez e tal. No filme é muito legal. Porque você chega num determinado ponto da vida, e aí você ganha uma oportunidade de voltar atrás e mudar. Na vida real isso não acontece. A gente só muda o que acontece agora, hoje, aqui. É daqui para frente. O que aconteceu ontem, a gente não consegue mudar. O que aconteceu antes de você vir para cá, você não consegue mudar. O que aconteceu há 5 minutos atrás, a gente não consegue. Então, se nós temos oportunidade hoje de dizer às pessoas que amamos, que elas são importantes para nós, façam isso enquanto é tempo. Porque amanhã é tarde. Talvez hoje à tarde já seja tarde demais, o momento é esse. Se você ama alguém, se alguém é importante para você, fala para ela, diga para essa pessoa que ela é importante, que você a ama, porque às vezes a gente vive uma vida, fulano sabe, Beltrano sabe, mas será que sabe mesmo? Nada é mais claro do que você colocar em palavras aquilo que você sente, né? E aí a gente pensa muito nessas questões, né? Por exemplo, por que Jesus não foi no velório ou no enterro do João Batista? Você já parou para pensar nisso? Porque ele recebe a notícia de que o seu primo João Batista tinha morrido. Ele não vai no velório ou no enterro do João Batista. Não tem relato aqui de que ele foi lá. Diz que ele saiu e foi para um lugar deserto. Por que ele não foi para o velório, para o enterro do João Batista? Você já parou para pensar que Jesus, todas as vezes que Jesus vai a um velório, a um enterro, ele acaba ressuscitando o morto? Ele foi no velório, no enterro do Lázaro. O que aconteceu? Ressuscitou Lázaro. Ele foi lá no velório da filha de Jairo. O que aconteceu no velório? Ressuscitou a menina. Ele foi no enterro do filho da mulher lá da cidade de Naim. O que aconteceu com o morto? Que já estava seguindo para ser enterrado. Cancela o funeral. Tem até uma música lá do rapaz lá que é legal. Cancela o funeral porque o morto ressuscitou. Jesus tinha essa tendência de quando ele vai a um velório ou vai a um enterro, acabou. Acabou a tristeza, volta a alegria. Por quê? Porque aquele que estava morto ressuscitou. Mas, poxa, por que Jesus ressuscitou essas pessoas, né? Por que ele ressuscitou essas pessoas e não ressuscitou, por exemplo, João Batista, que era o primo e amigo dele? Porque quando nós olhamos essas pessoas, nós entendemos que Jesus ainda tinha um processo para se cumprir na vida dessas pessoas, até que elas cumprissem o propósito das suas vidas. E essas mortes aconteceram para que fosse manifesta a glória de Deus. Mas e João Batista? João Batista já tinha cumprido com excelência o propósito para o qual ele havia vindo. Ele já tinha passado por todos os seus processos e tinha cumprido o propósito de preparar o caminho para a vinda do Messias. Ele já cumpriu o propósito. Ponto. Muitas vezes nos questionamos, por que fulano se foi, por que Beltrano se foi, tem tanta gente ruim que deveria ter ido, mas fulano era bom. Porque o propósito dessa pessoa já foi alcançado, cumpriu com excelência o seu propósito. Outros ainda têm processos a se cumprirem, ainda precisam que coisas aconteçam. E quando a gente observa, por exemplo, a vida de João Batista, irmãos, foram 30 anos se preparando para cumprir o propósito, e ele ministra em 6 meses apenas. Hoje nós temos pessoas que querem se preparar 6 meses para pregar 30 anos.
E isso é complicado. Quanto maior é a sua preparação, melhor é a sua apresentação. E a gente precisa entender isso. Quanto melhor você se prepara, melhor você vai apresentar o reino. Essa é a grande questão. Infelizmente, muitas pessoas hoje não querem se preparar e pagar o preço da preparação, para que possam depois apresentar o reino às pessoas. Se preparam de qualquer jeito e chegam para manifestar o reino de qualquer forma. E aí se questiona, eu não sei por que eu falo de Jesus e as pessoas não ouvem. As pessoas não querem saber de Jesus. Por isso eu tenho que convidar a pessoa para levar lá na igreja, para o pastor falar, para o líder falar, para alguém falar. Porque quando eu falo, ninguém escuta. Por quê? Talvez a sua preparação não esteja adequada. Talvez você não esteja se preparando no secreto como deveria. E aí quando chega no público, as coisas não acontecem. E isso é importante a gente ficar atento, porque essa preparação que acontece no secreto é uma escolha que nós fazemos. Quando Jesus diz para nós, olha, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, a gente precisa decidir seguir Jesus. Seguir a Jesus não é uma obrigação, ninguém é obrigado a seguir Jesus. É uma escolha que nós fazemos de livre e espontânea vontade. E quando nós olhamos esse texto, o verso 13, na parte B, ele nos ensina que quando você segue Jesus, a direção é dele, não é sua. Porque se você dá uma olhadinha no texto, ele vai dizer que ele saiu de barco. O barco era de Jesus? Não. Os remos eram de Jesus? Os remos eram de Jesus? Vocês estão comigo? Vocês estão dormindo? De quem era o barco? Era de Jesus? O remo era de Jesus? Mas a direção era. Jesus sabia para onde ele estava indo. E quem ia com ele tinha que seguir para onde ele estava indo. Muitas vezes na nossa vida nós falamos, eu entreguei a vida para Jesus, mas você quer que Jesus siga você, nos seus planos, na sua vontade, no seu querer. E aí as coisas não dão certo. Por quê? Porque você não está seguindo Jesus. Você está querendo que ele te siga. E isso é complicado, porque à medida que nós... eu entreguei a vida para Jesus. Tá bom, então agora já não é mais você. É Jesus quem conduz. É ele quem sabe a direção. Se você sabia a direção, você não iria entregar a vida para Jesus. Se tudo corresse bem na sua vida, se tudo desse certo, se você soubesse para onde você estava indo, se você pudesse salvar a si mesmo, você seguiria Jesus? Aquele que escolhe seguir Jesus, precisa saber que Jesus tem a sua forma de fazer as coisas. E tem o seu tempo. Ele tem uma forma e tem um tempo para fazer as coisas. E não adianta a gente querer acelerar Jesus, ou segurar Jesus. A gente não consegue. Ele é o Senhor. Ele é o Rei dos Reis. E à medida que nós escolhemos seguir a Jesus... Você já parou para entender o porquê que você segue Jesus? Né? Acho que a melhor pergunta é essa. Você já parou para entender o porquê que você está seguindo a Jesus? Eu te digo por quê. Porque só Jesus pode curar aquilo que para nós é impossível. Só Jesus pode curar em nós aquilo que para nós é impossível. A gente não tem capacidade de curar. Nós ouvimos muitas vezes as pessoas dizerem assim, a igreja é que nem um hospital, né? A gente ouve bastante esse negócio, que a igreja é que nem um hospital. Mas no hospital você vai, quando está doente, toma um remédio e vai embora para viver a sua vida. E o desejo é que você não volte mais. Mas quando nós caímos em nós mesmos e temos consciência de que nós temos uma doença que é incurável, chamada pecado. E mesmo, irmão, exatamente. Pecado, tem jeito não, vai morrer.
Quando a gente cai em si e entende que nós temos uma doença incurável chamada pecado, só o médico dos médicos pode curar. E aí, nós vamos ao encontro desse médico dos médicos. Ele nos medica, ele nos cura, ele nos restaura, ele nos reconcilia e a gente permanece nele. A gente não vai embora. Porque longe do médico não existe vida. Uma vez que o pecado representa a morte, o médico, e a permanência na presença do médico representa a vida. E à medida que nós entendemos isso, nós entendemos que nós não vamos à igreja, nós somos a igreja. Uma vez que nós entendemos que fomos curados e devemos permanecer na presença do médico dos médicos, nós nos tornamos a igreja. E aonde nós vamos, nós levamos a semente da cura. O caminho para o médico dos médicos, nós apontamos sempre para ele. Por mais que milagres aconteçam, não fui eu, foi ele. Muitas pessoas tomam para si a glória do milagre quando ela acontece. Não, fui eu, porque eu orei e o milagre aconteceu. Não, eu fui só um instrumento. Quem fez o milagre foi ele. É igual um músico quando pega um instrumento e você ouve uma bela melodia. Não foi o instrumento, foi o músico que estava usando aquele instrumento. Mas para que os músicos não se ensoberbeçam, não foi você, músico, também quem fez aquela bela harmonia. Foi o Senhor, usando você. Todos nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E nós podemos tocar belas harmonias, sinfonias e tudo mais. Mas nunca vai ser mérito nosso. É sempre do Senhor. Mas quando nós entendemos que temos um pecado que habita em nós e vamos buscar cura em Jesus, o verso 15 do texto, ele nos ensina que Jesus usa as nossas necessidades para falar ao nosso coração. Aquela multidão que seguia Jesus era uma multidão onde as pessoas estavam com fome e onde existiam pessoas doentes. Existiam necessidades que essas pessoas enxergavam que tinham: fome, saúde, que precisavam. Mas a maior e a real necessidade do ser humano é da palavra de Deus. E muitas vezes, irmãos, nós somos levados a lugares desertos para que Deus possa falar ao nosso coração, na nossa real necessidade. Porque no lugar deserto eu não tenho como usar tantas máscaras, não tenho atrás de quem me esconder. E nós não gostamos muitas vezes de lugar deserto, né? Muitas vezes a gente tenta fugir do lugar deserto. Porque a gente não se sente muito confortável, porque é um lugar onde eu vou ser confrontado com algumas coisas que eu não quero. E aí às vezes a gente fica orando: Senhor, me tira desse deserto, me tira do deserto. Mas você já parou para pensar que nem sempre é o diabo que vai te levar para o deserto? E nem sempre é o próprio Deus que vai te colocar nos lugares altos? Quando Jesus foi levado ao deserto, ele foi levado ao deserto pelo Espírito Santo. E quem é que levou Jesus para o lugar alto para ver as grandezas do mundo? Satanás. No deserto, Jesus não negou a sua filiação. Quando ele estava passando fome: se você é filho de Deus, então transforma aí essas pedras em pães. Jesus não precisava confirmar nada para Satanás. Ele não nega a sua filiação. Eu sou filho de Deus e eu não preciso de provar nada. E quando ele é levado ao monte alto e é ofertado a ele todas as coisas, ele não questiona o amor do Pai. Tudo isso que você está me mostrando já é meu. Por quê? Porque é do meu Pai. Você não tem nada.
Nós precisamos entender que o lugar do deserto é o lugar da transformação e da prova do nosso coração. Quando a gente vai para o deserto, irmãos, as coisas acontecem, porque é no deserto que a nossa fé é provada. Quando nós somos levados ao deserto, como esse pessoal foi levado, a nossa fé é provada. E Deus, da pessoa de Jesus, provou ali. Provou a fé das pessoas. Provou os discípulos e provou o rapaz, aquele menininho lá que tinha os 5 pães e 2 peixinhos. A fé de cada um deles foi provada. Porque quando Jesus questiona os discípulos, deem vocês a eles de comer. Fala, gente, Senhor, a gente não tem nada. E eles vão correndo atrás de provisões. Quanto você tem aí? Quem tem dinheiro para poder compartilhar aqui, para a gente poder comprar alguma coisa? E se você olhar as outras referências, né, Marcos, Lucas e João, eles vão dizer lá que, olha, a gente precisaria trabalhar 1 ano para poder dar uma refeição para esse povo todo que está aqui. Você já imaginou você trabalhar 1 ano para dar um café da manhã para a quantidade de pessoas que estavam presentes? É isso que eles fizeram. Jesus, você está de brincadeira, você fala para a gente dar de comer para eles? A gente tinha que trabalhar 1 ano, ter 200 denários para poder, mais de 200 denários para poder alimentar esse povo todo. Mas tinha um menino lá no meio do caminho lá que o André achou. E o menino tinha levado a sua marmitinha lá. E na marmitinha do menino tinha lá 5 pãezinhos e 5 pães e 2 peixes. E ele falou, Senhor, eu achei esse menino aqui, o menino não tinha isso aqui. Será que serve? E a gente se pergunta, né, por que será que esse menino não comeu? Não é porque o pão e o peixe era dele, ele levou para ele comer. Aí você olha lá, você está com 5 pães e 2 peixes. Tem uma multidão, gente. Porque o texto fala que eram 5.000 homens, não estava contando mulher e criança. Se eu contar uma mulher para cada homem, já são 10.000 pessoas. Se eu contar 2 filhos, pelo menos para cada casal, são 20.000 pessoas. Aí você tem um menininho, com 5 pãezinhos e 2 peixes, lá na sacolinha dele. Quando eu era adolescente, que eu estava na escola, às vezes levava um negócio para comer, eu comprava lá nas banquinhas, aí eu olhava lá, no meio tinha uma rodinha lá de amigos, lá tinha um monte lá, 5, 6 pessoas. Aí eu olhava, falei, mano, comprei umas balas aqui boas que eu gosto, mas se eu chupar uma bala, todo mundo vai querer. Aí lembra quando você bota, e não era só eu, que eu sei que vocês riram porque vocês também faziam isso. Aí você põe a mão assim meio que disfarçado no bolso, aí você começa a descascar a bala e vai fazendo para ninguém ouvir o barulho do papel da bala, né? Abrindo. Aí você vai, legal, né? Não sei o que, e dá risada e vai lá. Descascando a bala ali ou alguma coisa que você vai comer. Aí quando você, terminei de descascar. Aí você pega a bala assim, não sei o que e tal. Aí você põe ele todo disfarçado para não ter que dividir. Jogue a pedra quem nunca fez isso. Nós fazemos isso. Porque isso é o que nós chamamos de egoísmo. Às vezes eu tenho 10 balas num coisinha lá. Tem 7 pessoas. Não, mas eu não vou chupar bala. Porque se eu chupar bala, são 7, comigo 8, vai sobrar 2 balas só? Não. Eu quero chupar as 10 balas. Fui eu que comprei, elas são minhas. É igual o menino lá, poxa, tinha um menino com 5 pãezinhos e 2 peixes, o menino está lá. Um monte de gente, uma multidão. Eu vou falar que eu tenho pão e peixe aqui? Eu vou ficar sem nada. Aí a gente precisa aprender uma lição com esse menino e com os discípulos. Enquanto os discípulos estavam pensando em provisão, esse menino estava descansando no provedor.
Enquanto os discípulos estavam pensando, a gente precisa arrumar um monte de coisa para poder alimentar esse povo. O menino falou assim, olha, eu tenho aqui 5 pães e 2 peixes, pode entregar para o provedor. Essa é uma lição que a gente precisa aprender. Muito, mas muito. Nem todo mundo que tem o pão tem o pai, mas todo mundo que tem o pai tem o pão. O pai, ele vai suprir as suas necessidades sempre. Nós temos uma tendência sempre a nos apegar a bens materiais, a dinheiro. Eu não vou dizimar, não vou ofertar porque vai faltar. Você está pensando na provisão. Mas quando você oferta e dizima pensando no provedor, você pode descansar, porque não vai te faltar nada. Não vai te faltar, porque aquele que te leva aquele que te chama, ele é poderoso também para te sustentar. Se Jesus chamou e esse povo todo seguiu Jesus até esse lugar deserto, Jesus não pediu um centavo para ninguém. Aonde no texto está falando que Jesus falou assim, pergunta quanto que o povo tem aí em dinheiro, porque o povo tinha dinheiro. Quando os discípulos falam, olha, vamos mandar eles embora para eles irem nas outras cidades comprar alguma coisa, só compra quem tem dinheiro. Então eles tinham alguns bens, né, alguns recursos financeiros. Jesus não pediu um centavo para ninguém. Ele provou os discípulos e provou o menino, porque não se trata de provisão, se trata de fé. Esse é o X da questão. A nossa vida, infelizmente, nós queremos nos apoiar no que nós temos financeiramente, no trabalho ou em qualquer outra coisa, e nos esquecemos de que nós vivemos pela fé. Não pelo que temos, e nem por aquilo que nós vemos, mas nós descansamos no Pai, que é o provedor. Esse é o grande X da questão aqui, irmãos. A gente precisa entender isso. Outra coisa que a gente precisa aprender, se você abrir a palavra do Senhor no capítulo 6, verso 40 de Marcos, que é o texto que faz referência também a este mesmo milagre, você vai ver uma outra coisa ali. Uma outra lição. Jesus, ele fala para os discípulos, deem vocês de comer. Aí eles falam, a gente não tem e tal, não sei o que, a gente conseguiu aqui, 5 pães e 2 peixes, desse menino que estava olhando o provedor e não a provisão. E ele entrega o que ele tem para o provedor. E o que acontece? Jesus fala, então manda esse povo aí, se separar em grupos de 50 e de 100. Que é o que está lá em Marcos 6,40. O que a gente aprende com isso? Que a bênção do Senhor só acontece na organização. Como assim, pastor? Você já parou para pensar no Gênesis? Como é que estava a terra quando o Senhor olhou lá? Sem forma e vazia, estava um caos. O Espírito pairava sobre a face do abismo. Uma bagunça, não tinha vida. O que ele faz? Haja luz. E houve luz. E ele começa a fazer o quê? A organizar o caos. Ele separa as águas de cima, as águas de baixo, o firmamento, ele vai separando tudo. A terra seca, ele organiza tudo. E depois que ele organiza, ele gera vida. A bênção de Deus acontece na organização. Talvez a tua bênção, a nossa bênção, já esteja pronta. Mas na bagunça da nossa vida, Deus não abençoa. Se a nossa vida estiver bagunçada, não vai receber a bênção. Enquanto a gente não tomar vergonha e arrumar a nossa bagunça, a bênção não vem. A gente passa às vezes uma vida inteira orando, clamando, chorando, mas não toma a atitude de assumir um compromisso, uma disciplina e uma organização na nossa vida. E aí o que acontece? Vai passar a vida inteira clamando, chorando, esperneando. E a bênção não vem. Por quê? Porque a tua vida está bagunçada. E aí é para cada um de nós pensar na sua própria vida. Não é para você pensar na vida do outro. Então é isso. Por isso que fulano lá não recebe a bênção. Porque vive uma vida bagunçada. É fácil você apontar o dedo para o outro. Aponta para você. Olha para você. Por que você não está recebendo aquilo que você está pedindo? Talvez, primeiro, pode ser que não seja propósito do Senhor na sua vida. E segundo, pode ser que a tua vida esteja uma bagunça. Você não assumiu um compromisso, disciplina e organização na sua vida que glorifique o nome do Senhor.
É gente que chega atrasado para o culto, é gente que não participa de encontros de oração, de estudo, que não se compromete em realmente organizar a sua vida e tomar para si uma disciplina para crescimento e amadurecimento espiritual e quer ser abençoado. Vive uma vida bagunçada. Deus não gosta de bagunça. Ele organiza, depois ele gera vida. Ele organiza, depois ele abençoa. E nós, se somos filhos, temos que refletir esse Deus que nós servimos. Se nós servimos a um Deus que é generoso, nós precisamos ser generosos. Se servimos a um Deus que é organizado, precisamos ser mais organizados. Se servimos a um Deus que tem toda a disciplina, e nós vemos isso na vida de Jesus, nós também precisamos assumir disciplinas e compromissos na nossa vida. Jesus assume vários compromissos e ele não falta com nenhum. Jesus, em muitos momentos, irmãos, nós vemos Jesus cansado, porque pregou, fez, aconteceu, mas no dia seguinte, ele passa a noite em oração na presença do Pai, e logo pela manhã ele já está pronto para começar de novo. A gente que vai daqui ali faz um negocinho, estou morrendo já, não estou aguentando. Ué. Que cansaço é esse que nos impede de glorificar a Deus? Que cansaço é esse que nos impede de assumir os compromissos que o Senhor coloca diante de nós? Às vezes a gente ora tanto pedindo ao Senhor, Senhor, me dá a oportunidade de falar do Senhor para as pessoas, me dá a oportunidade de falar do Senhor para alguém, e quando a oportunidade vem, você não aproveita. Por quê? Porque a sua cabeça está tão bagunçada, o seu coração está tão bagunçado que você não consegue enxergar as coisas que estão diante dos seus olhos. E quando Jesus ele leva essas pessoas para o deserto, para falar a necessidade de cada um, ele poderia muito bem ter criado, né? Criado pães, criado peixes ali. Ele não poderia ter criado isso? Poderia. Mas a gente aprende uma outra lição, que o Deus que cria também multiplica. Isso é importante a gente entender. Porque a gente às vezes passa tanto tempo correndo atrás de algumas coisas que a gente não tem, e que talvez nem seja propósito de Deus para a nossa vida, que a gente esquece de valorizar aquilo que a gente tem. Você passa uma vida correndo atrás disso, daquilo e daquilo outro, e o que você precisa já está aqui. É igual a história lá das viúvas, né, de Elias e de Eliseu. O Eliseu pergunta para a viúva lá, o que você tem na sua casa? Porque o marido dela tinha morrido, ela ficou com os 2 filhos e tudo mais, e ela não tinha renda, não tinha o que fazer. Os credores estavam batendo na porta, querendo cobrar as dívidas do marido. Aí, o que você tem em casa? Eu não tenho nada em casa. Peraí, vamos por parte. Como assim você não tem nada em casa? Você tem alguma coisa em casa? Não, eu tenho lá um pouco de farinha e azeite. Pronto. É o que precisa. Às vezes a gente não consegue enxergar o que está na nossa mão, o que está à nossa disposição. A palavra do Senhor em 2 Pedro, no capítulo 1, diz que tudo que nós precisamos para viver uma vida de piedade, o Senhor já nos deu. Já está na nossa mão, já está à nossa disposição. Mas se a vida estiver bagunçada, você não consegue usufruir. Se você não consegue enxergar, por que você não consegue enxergar? Porque a tua vida está uma bagunça muitas vezes. Se a nossa vida estiver bagunçada, a gente não consegue entender quais são os recursos que nós temos. O que a gente tem disponível? Aquela mulher, ela também não conseguia enxergar, porque ela tinha perdido o marido, os cobradores estavam batendo as portas, os filhos querendo comida e ela não tinha dinheiro. Ela estava pensando também o quê? Na provisão e não do provedor. Quando ela vai buscar direcionamento, fala, o que você tem em casa? Não tenho nada. Por que eu não tenho nada? Porque a minha cabeça está toda bagunçada, meu coração também, a minha casa está uma zona. O que você tem em casa? Ela diz, farinha e azeite. Pronto, é o que eu preciso para multiplicar o milagre. Vai buscar, o quanto mais você tiver de vasilha, você busca. Que enquanto tiver vasilha, não vai faltar o azeite. E isso aconteceu, ele multiplicou.
E o que acontece aqui? 5 pães, 2 peixes, uma média vai de 20.000 pessoas. Como é que você consegue dividir isso? Se eu pensar na provisão, impossível. Mas se eu olhar para o provedor, tudo é possível. Quantas vezes nós desperdiçamos os nossos talentos, irmãos? Porque a gente perde tempo se comparando com o outro. Ah, porque o outro pega assim, ou faz assado, e faz cozido, e faz frito, e faz não sei do que. E aí a gente não desenvolve o nosso porque está invejando do outro. Não, pastor, eu não invejo. Não sei. Porque a gente tem dificuldade de reconhecer quando a gente inveja também. Né? Porque a gente sabe que é um negócio feio, mas a gente faz isso muitas vezes. Que é exatamente a parábola dos talentos. Um multiplicou, um dobrou, o outro dobrou e o outro escondeu. Por quê? Porque ele estava vendo os outros dobrarem, mas os outros tinham lá 10, 5, eu só tenho 1. Se eu perdesse 1, lascou. Pois é, você está olhando a provisão e não o provedor. Enquanto nós não formos quebrantados, e a gente cantou o quebrantado aqui hoje, né? Enquanto a gente não for quebrantado, nós não vamos conseguir manifestar a glória de Deus na nossa vida. Quando a gente olha o texto nos diz que ele tomou o pão, tomou lá os 5 pães e os peixes, agradeceu por aquilo que ele tinha recebido, e depois ele faz o que? Ele parte o pão. Ele quebra o pão ao meio. Por que ele não quebrou o peixe? Porque o texto fala claramente que ele quebrou o pão, não quebrou o peixe. Ele não repartiu o peixe. Porque o pão quem cria é o homem. E o peixe quem criou foi Deus. Aquilo que ele cria, ele não parte. Ele não vai quebrar aquilo que ele criou. Mas quando nós pensamos, por exemplo, na nossa vida, enquanto nós não fomos quebrados no nosso orgulho, ele não vai poder nos usar. Quando ele quebra, ele não vai quebrar tipo, uma parte grande para você e uma parte menor para o outro. Não, ele quebra ao meio. Ele quebra no meio e dá uma parte para cá, outra parte para lá e vai quebrando, está aqui, tá. E à medida, quanto mais você vai quebrando, quando mais ele vai quebrando, mais vai multiplicando. Não é essa a lei da semeadura? Quando a gente lança a semente, essa semente, dentro da semente tem um monte de frutos, mas dentro do fruto só tem uma semente. Não é verdade? Quando você pega aquela semente e lança ela na terra, quando ela se quebra e ela germina, ela se torna uma árvore que vai gerar muitos e muitos frutos. Assim somos nós também. Enquanto nós não formos quebrados por Deus, a gente não consegue passar para outra fase da nossa vida. Que fase é essa, pastor? A fase da colheita. Porque se nós somos agentes do reino, nós somos sementes de vida. E quando o Senhor nos quebrar, Ele vai poder gerar em nós muitos frutos. Porque o texto lá de João 12, verso 24, diz que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, ele vai continuar só. Mas se morrer, vai dar muito fruto. Não é isso? Por que a gente não está dando fruto? Porque a gente não morreu ainda. Se o Senhor voltar agora, quais são os frutos que você tem para apresentar para Ele? Quantas pessoas você trouxe para Jesus? Quantas pessoas você falou de Jesus? Quantas pessoas você está ensinando de Jesus e caminhando com essas pessoas? E eu não estou dizendo que caminhar com as pessoas seja fácil, irmãos. Porque é muito difícil você falar, pregar, anunciar, viver Jesus para as pessoas e muitas vezes elas fazerem o contrário. Eu não estou dizendo que é fácil, eu estou dizendo que é possível.
É possível você dobrar os seus joelhos e orar por essa pessoa. É possível você abrir a sua boca e falar de Jesus para essa pessoa. É possível você doar do seu tempo, da sua atenção, para que essa pessoa chegue-se a Jesus e se fortaleça. É possível você ir a essa pessoa e fazer com que de fruto ela se transforme em semente, para que ela também morra e gere muitos e muitos mais frutos. Mas nunca foi dito para nós que seria fácil, mas que é possível. E aquilo que é impossível, Deus faz. Mas antes de acontecer o milagre da colheita, antes de acontecer o milagre de você ser quebrado, a gente precisa entender uma coisa: nós precisamos aprender a esperar o tempo de Deus na nossa vida. E quando fala de esperar o tempo de Deus, a gente começa a se coçar no banco. Porque esperar o tempo de Deus é um negócio difícil para a gente. Você já parou para pensar nessa galera que tinha lá? Digamos aí umas 20 mil pessoas. Eu não vou estalar o dedo e cada um vai ter na sua mão um pedaço de pão e um peixe. Está sendo entregue para cada um por um, não é? E eu só vou voltar a entregar de novo para o primeiro quando o último tiver recebido. Aí você tem que contar com a paciência do primeiro que recebeu, porque se ele comer rápido e esperar já o próximo, ele vai ter que esperar até o último receber para voltar nele. E eu tenho que contar com a paciência do último que vai receber, porque ele está vendo todo mundo receber, até chegar nele. Não é verdade? Às vezes quando a gente faz uns almoços, tem irmão que sai correndo, né? Ou saía correndo, porque tem irmão que os irmãos já são muito educados, graças a Deus. Mas tem aquele que sai correndo para fazer o prato primeiro que os outros. O último não tinha nem feito o prato ainda, ele já estava na fila de novo para encher outra vez o prato. Mas peraí, gente, não é assim. Organização. Deus trabalha na organização. E na paciência. No esperar o tempo de Deus. Por isso que quando nós temos a ceia, irmãos, olha, vai ser distribuídos os elementos. Esperem até que todos tenham recebido. Para quê? Para que todos possamos participar juntos. Por quê? Porque você tem que tirar o olho da provisão e manter o seu olho no provedor. Todos participam da mesa e não é mérito nosso, é do Senhor. Quando nós observamos isso, irmãos, nós entendemos que a ansiedade num nível normal é tranquilo, mas viver uma vida de ansiedades só diz que eu estou fora do propósito de Deus. Se a minha vida, eu vivo uma vida que eu estou sempre ansioso por tudo, a única coisa que eu aprendo é que eu estou fora do propósito de Deus, porque Deus trabalha na minha paciência. Para quê? Para que eu espere o tempo dele. O tempo dele, no tempo dele as coisas acontecem. De forma boa, perfeita e agradável. Agora, quando eu vou com ansiedade, a ansiedade me faz perder o melhor de Deus para a minha vida. Se você está desesperado para comer um bolo, mas não espera o bolo assar, você vai comer bolo cru. Não tem o tempo do bolo assar? Tem. Mas você fica tão desesperado para comer o bolo que você vai comer, chega lá, a massa está crua. O pão não tem o tempo para assar? Tem, mas se você ficar acelerando para comer o pão logo, você vai comer o pão com a massa crua. E o bolo, se abrir antes do tempo o forno do fogão, já era. Vai solar. Você não vai comer o bolo fofinho. Você vai comer o bolo ruim da bexiga. Por quê? Porque você foi apressado. Por quê? Por causa da ansiedade, o desespero de comer logo. Isso vale para todas as áreas da nossa vida, irmãos. Às vezes Deus tem algo muito bom para você. Mas pelo fato de você ser ansioso, ansiosa, desesperado ou desesperada e não sabe aguardar o tempo, você acaba recebendo. E aquilo não é mais uma bênção, mas pode se tornar uma maldição na sua vida. Deus trabalha na nossa paciência. Pastor, eu não tenho paciência.
Pois é, deixa que Deus vai trabalhar nela. Pastor, lá no começo eu não tenho domínio próprio. O Senhor também quer trabalhar no seu domínio próprio. Pastor, eu não sou maduro espiritualmente. É o processo que Deus está fazendo na sua vida. Então não saia do processo até que o propósito se cumpra. Permaneça, fique no Senhor. Quando nós olhamos isso aqui, irmãos, quantos pães tinham ali? Está errado. Quantos pães tinham? Por que 6? Amém. Posso ouvir um glória aí, ó? Jesus é o pão da vida. Então não tinham 5, tinham 6. Eram 6 pães. Tinham 5 pães, mas o pão da vida tinha os 5 pães na sua mão. Se ele é o pão da vida, você está com fome por quê? A multiplicação não começou aqui, irmãos. A multiplicação começou lá atrás, quando ele tirou o povo do Egito e levou o povo para o deserto. E no deserto o Senhor supriu a fome daquelas pessoas com o pão que descia do céu, que era chamado de maná. Mas quem comeu desse pão, morreu. Quem comeu desse pão, teve fome de novo. Mas quem come do pão da vida, não morre, mas vive eternamente. Quem come do pão da vida, não vive com fome, mas está satisfeito em todas as suas necessidades. Então a gente precisa aprender, irmãos, isso aqui, que é muito importante. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ele vai agir no tempo certo, da forma adequada, na minha, na sua, na nossa vida, para a glória do nome de Deus, não para a nossa glória. Então você tem que aprender, irmão, que antes de acontecer o milagre tem que ter o descanso. Você precisa descansar em Deus, encontrar nele segurança, refúgio e abrigo, como a gente falou no decorrer dessa semana nas nossas reuniões. Antes de acontecer o milagre, tem que ter gratidão. Antes de Jesus multiplicar o pão, o Senhor Jesus já agradeceu pela multiplicação que ia acontecer. Antes do milagre acontecer, Jesus já tinha agradecido pelo milagre. Antes de acontecer o milagre, tem que ter o quebrantamento. Você precisa ser quebrado. Porque só quando a gente é quebrado que a gente realmente tem a possibilidade de multiplicar. Antes de haver o milagre, tem que se haver o compartilhamento. Por quê? Porque a gente precisa entender que a bênção de Deus para nós não é só para nós, mas é para todos. Se somos família, o pão não é só para mim, porque o Pai não é só meu, o Pai é nosso. E a oração do Pai Nosso não começa com o pão nosso, começa com o Pai Nosso. Se Ele é o nosso Pai, o pão que Ele dá também é nosso. E antes de acontecer o milagre, tem que ter serviço. Você já parou para pensar que os pães e peixes só pararam de se multiplicar quando as pessoas estavam satisfeitas? Enquanto estavam sendo servidos, a multiplicação não parou. Os discípulos estavam recebendo de Jesus e servindo, recebendo e servindo, recebendo e servindo. Que é o que a Soninha falou, quem dá, é melhor quem dá do que quem recebe. Porque quem está dando é porque está recebendo. E pode compartilhar com o outro, e está entendendo que o que ele recebe não é só para ele, é para o outro também. Enquanto nós estivermos servindo no reino, o milagre do Senhor nas nossas vidas não vai cessar. Agora, quando a gente parar de servir, o milagre do Senhor também vai parar na nossa vida. Porque o servo que não serve para servir, não serve para ser servo. E a gente precisa aprender essa lição, irmãos. Antes de acontecer o milagre, tem descanso, gratidão, quebrantamento, compartilhamento e serviço. Mas a gente só quer receber o milagre, mas não quer passar pelos processos. A gente quer fazer as coisas do nosso jeito, sem descansar no Senhor. A gente quer receber as coisas e não agradecer pelo que nós já recebemos.
Nós não queremos de jeito nenhum ser quebrados no nosso orgulho. Queremos sempre andar com o nariz empinado. Nós somos, nós podemos e nós temos. Não somos, não podemos e não temos, senão no Senhor. Aprender a compartilhar. Lembra da bala? Você precisa da bala, irmão. Não importa se é bala, se é bolacha, ou o que quer que seja que você esteja escondendo. Você precisa aprender a compartilhar. Porque quanto mais você compartilha, mais Deus te abençoa. Pensa nisso para a sua vida. E quanto mais você serve, mais você desfruta dos milagres de Deus na sua vida. Por quê? Porque no reino, o Senhor Jesus nos ensinou em João 13. Se vocês querem servir, sigam o meu exemplo. Ou melhor, se vocês querem ser felizes, sigam o meu exemplo. Que exemplo? De servir. Servir aonde? Em qualquer lugar, a qualquer pessoa, em qualquer situação. Porque o servo não escolhe serviço, ele simplesmente serve naquilo que o Senhor, o provedor, o colocou. Amém? Muita coisa? Muita coisa, né? Graças a Deus pela gravação. Você pode ouvir de novo, compartilhar, estender a outras pessoas aquilo que alimentou a sua alma nessa manhã. E principalmente você pode colocar isso em prática na sua vida se ela não está acontecendo. Porque são muitas coisas que a gente precisa fazer, que a gente sabe que tem que fazer, mas não está fazendo. E quando a prática não se torna algo constante na nossa vida, o que a gente aprende na teoria não vale nada. Convido você a abrir o seu coração nessa hora para Deus e deixar que Ele fale ou continue falando com você. Não só hoje, mas no decorrer da semana. Deixe-se ser incomodado pelo Espírito Santo. Permita que o Espírito Santo continue te incomodando quando você for para a sua casa, quando chegar lá e quando você estiver na sua casa, com a sua família, no decorrer da semana. Não deixe que esses princípios bíblicos se percam na mensagem que você ouviu hoje, mas tragam eles sempre vivos na sua memória. Quando você for questionar uma falta que você tem, olhe para aquilo que você já tem. E agradeça a Deus por aquilo que você tem, que Ele pode multiplicar. Mas para Ele multiplicar, você tem que organizar, porque senão você vai pedir, Senhor, multiplica a bagunça da minha vida, aí você está perdido. Né? Aí está perdido. Lembra que Deus só abençoa na organização, na disciplina, no compromisso. Se você está pedindo para Deus te abençoar do jeito que você está, não vai dar certo. Santo Deus e eterno Pai, nós te agradecemos pela tua mensagem, pelos louvores, pelas ofertas, pelas orações que foram feitas nesse lugar, Senhor. Nós cremos que o Senhor ouviu tudo que foi falado aqui, Senhor. E o Senhor sabe de cada coração, porque o Senhor sonda cada coração e cada mente. O desejo do nosso coração é que essa palavra venha trazer morte a cada um de nós. Morte do nosso orgulho, morte da nossa vaidade, morte do nosso ego. Para que realmente nós possamos passar para outra fase, Senhor. Uma fase de colheitas na nossa vida. Que em nome de Jesus o Senhor nos ajude, Deus Todo-Poderoso, a reconhecer, Pai amado, a mão poderosa do Senhor nos direcionando em todas as coisas. Nos ajuda, Espírito Santo, a organizar a bagunça da nossa própria vida. A bagunça que nós fizemos, para que nós possamos receber as bênçãos do Senhor. E que elas possam ser multiplicadas na nossa vida para que possamos compartilhar com outros, Pai. Nos ensina a compartilhar, nos ensina a tirar os olhos da provisão e colocar os olhos no provedor, porque é sempre o provedor o mais importante. O Senhor que é o nosso Deus, o nosso provedor, que nós possamos descansar, Pai, para viver o tempo do Senhor nas nossas vidas, na nossa família, na nossa igreja, que possamos viver esse tempo de forma boa, perfeita e agradável, sem murmuração, sem reclamações ou choros, mas exercitando o domínio próprio e a maturidade espiritual. Nos ajuda, Senhor, na nossa paciência. E eu sei que todas as vezes que nós falamos de paciência, as pessoas colocam os dois pés para trás, Senhor.
porque pensam sempre que virá dificuldades e provações para exercitar esta paciência, e é verdade. Mas que nós possamos viver estes momentos de processo na nossa vida para alcançarmos o propósito do Senhor para nós. Senhor, nos guarda do maligno. Cura os nossos olhos, cura os nossos ouvidos. Restaura, Senhor, a nossa relação contigo em nome de Jesus, por meio do teu Santo Espírito, para que possamos assumir compromissos reais e verdadeiros, e não só anunciar a palavra do Senhor, mas vivê-la para a glória do teu nome. Que o amor de Deus, que a graça de Cristo Jesus, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja hoje e sempre sobre a tua igreja, e que a igreja do Senhor diga amém. Amém, irmãos.